Olá, alunos e alunas do PT, boa noite. Hoje iremos falar sobre o Brasil independente. Essa é a aula 1, né? Porque vai ser dito aqui, a aula será sobre a primeira parte ali do pós-independência no Brasil. E aí, já na apresentação, temos à esquerda a imagem de Dom Pedro I, à esquerda, e à direita de José Bonifácio, duas figuras importantes dessa primeira fase. Temos aí, como primeira fase aí do pós-independência no Brasil, o primeiro reinado, que significa também a primeira fase da formação do Estado Nacional do Brasil, né? Uma vez que o Brasil se torna independente de Portugal, uma vez que ele não mais é anexado como parte do país Portugal, ele precisa se formar de forma autônoma de Portugal. Portanto, formar um Estado Nacional. Algo que Portugal, por exemplo, formou há muito tempo. Séculos XV, XVI, remonta até o XIV. Né? A França formou seu Estado Nacional no século XVII. A Inglaterra também formou seu Estado Nacional mais ou menos nesse período. O Brasil, se tornando independente no século XIX, ele terá que formar seu Estado Nacional autônomo no século XIX. Quer dizer, pode-se dizer que mais atrasado, entre aspas, né? Mais atrasado do que os outros países, em certo sentido. E aí eu elenquei alguns acontecimentos, algumas coisas importantes, né, em geral, que a gente deve considerar ao estudar o primeiro reinado e essa primeira fase do Brasil depois da independência. A gente tem a Assembleia Constituinte de 1823, porque um país autônomo, nesse período, teria que constituir, né, teria que desenvolver uma constituição própria, né? Antes seguia-se a Constituição de Portugal e agora é necessária uma Constituição própria. Então o imperador convoca a Assembleia Constituinte. Afinal de contas, né, teria que se discutir qual seria o conteúdo dessa Constituição, o que constaria nela. E aí, no meio disso tudo, há o embate entre monarquistas e republicanos. E depois, a promulgação da Constituição de 1824. Como resultado desses embates entre monarquistas e republicanos e como resultado também das ordens do imperador. E há a manutenção da monarquia como regime político. E no final eu coloco uma pergunta, né? Se o Brasil do período pode ser considerado conservador e falar um pouco sobre as mudanças que ocorrem, né? O ritmo das mudanças que ocorrem no Brasil do século XIX, pelo menos nessa fase inicial. Agora vamos aprofundar aqui na Constituição de 1824. Como já havia dito, um país autônomo, um país independente, deveria ter a sua Carta Magna, né? Essa nomenclatura Carta Magna é inspirada na Carta Magna da Inglaterra, né? Muito antiga. A gente até viu na aula de Tempos Modernos. A Carta Magna da Inglaterra é de 1215. Mas todas as revoluções dessa época, mesmo a Revolução Francesa, a independência do Brasil, seguem certos princípios dessa Carta Magna, né? Entre eles é a tentativa de limitação do poder do rei. Aí você tem os partidos do parlamento que por um período discutiram
o conteúdo da Constituição. De um lado tinha o chamado Partido Brasileiro e de outro o Partido Português. A gente vai entrar nessa distinção ao decorrer da aula. Então, o que estava sendo debatido era principalmente a questão da centralização e da descentralização e da autonomia das províncias. Centralização significava uma monarquia praticamente absoluta, né, onde o rei teria um poder de decisão muito grande sobre as províncias. A gente pode aqui, evidentemente não existia ainda esse nome de Estado, mas a gente pode fazer essa analogia. Então, no governo central, o, o imperador ele comandaria todos os estados. Então, os estados dentro do país não teriam nenhuma autonomia para a criação de leis, para ter exércitos, para chamar a guerra, entre outras coisas. Já a descentralização queria essa maior autonomia das províncias, ou maior autonomia dos estados, né? Sempre tendo em mente que essa palavra estados que eu estou usando é só para tornar mais didático. Era províncias mesmo, mas funciona como, de certa forma, muito parecido com o que é a jurisdição de um estado hoje em dia. Então, o Partido Brasileiro, o dito Partido Brasileiro, defendia a descentralização, uma menor participação do imperador nas questões das províncias. E o Partido Português queria a centralização. Então, dá para ver que já era relacionado. Já aí, os brasileiros que se costumava relacionar aos brasileiros esse desejo de autonomia. Por quê? Porque a tentativa de centralização do governo lembrava muito a população da dominação portuguesa. Quer dizer, muitos brasileiros que queriam a autonomia do Brasil pensavam que manter um governo central seria o mesmo que continuar a ser dominados por Portugal. Então, por isso que há a distinção entre partido brasileiro e partido português e essa relação dos dois com a centralização e com a descentralização do poder e também, consequentemente, com a autonomia das províncias. E um argumento muito utilizado por parte dos monarquistas e do próprio imperador contra os republicanos era o perigo da desagregação do império. Isso na época era algo muito discutido e muito material. Hoje a gente tem um território brasileiro já muito bem constituído e suas partes também muito bem conhecidas há algum tempo e sem muita mudança no mapa do Brasil, né? A gente não tem, pelo menos atualmente, movimentos separatistas, né? Movimentos que tentam tornar independentes alguns estados. Mas nessa época, isso era um grande perigo. Isto é, certas províncias, eles tinham medo, né, de certas províncias tentarem se tornar independentes e se formarem como um estado autônomo. Então, o imperador e os monarquistas, na verdade todos, mesmo os republicanos, olhavam para o mapa do momento e desejavam que nenhuma daquelas regiões se desmembrasse, se tornasse independente do Brasil, do Estado Nacional que estava ali se formando. Portanto, deveria haver um cuidado muito grande para que essas regiões se mantivessem. E aí havia uma discussão sobre como iria se fazer isso. A partir de uma Constituição republicana, a partir de uma Constituição monarquista, essa era a questão, né?
qual viés iria se seguir, o republicano ou monarquista. E aí existiu o exemplo boliviano de como era de fato muito perigoso a questão da desagregação. Né? O líder da independência boliviana, o Simón Bolívar, ele tinha um território ali muito grande que iria ali e que contemplaria o que hoje é a Bolívia e o que hoje é a Venezuela e o que hoje é o Equador. E aí, como a gente já sabe hoje, né? Essas três regiões se tornaram independentes umas das outras. Mas a princípio eram a mesma região e foram pensadas para ser um país só. Só que deu errado. E esse era um dos exemplos que o imperador e os monarquistas e os republicanos seguiam, né, na expectativa de evitar que acontecesse isso. E falando aqui de um republicano famoso, muito conhecido, que é o José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele é um republicano e um anti-absolutista. Republicano aqui eu uso na acepção de que ele era um político que imaginava que qualquer poder arbitrário tiraria a liberdade da população, a liberdade no Estado brasileiro. Portanto, ele era contra qualquer poder arbitrário, quer dizer, que seguisse o arbítrio de alguém. Um poder que não estivesse submetido às leis, que não estivesse abaixo das leis. Portanto, ele era anti-absolutista e anti-monárquico também. Porque a monarquia, o imperador, desejavam ter seu poder acima da lei. E ele discordava veementemente disso. E aí, dentro disso tudo, das discussões que se tinham dentro do parlamento de como deveria ser a Constituição brasileira, houve a resolução de Dom Pedro I. Dom Pedro I vê aquela discussão e começa a ficar receoso, né, com medo de perder seus poderes, de ser um rei apenas simbólico. E no período de decisão de como seria a Constituição, ele ainda era o imperador. Então ele dissolve a Assembleia Constituinte de 1823. Né? Em 1824 ele dissolve. Por esse medo, né, de que essa Assembleia decidisse coisas que ele não iria querer. Tendo esse poder, ele dissolve a Assembleia e decide formar a Constituição a partir das suas decisões e de alguns ministros que ele próprio nomeou. E aí a Constituição Brasileira de 1824 fica da seguinte forma: terá os três poderes, seguindo o modelo de Montesquieu, o modelo francês e o modelo americano, que é o judiciário, o executivo e o legislativo, mas há um acréscimo importante que é o poder moderador. A gente vai ver a conformação de todos esses poderes um pouco mais à frente. Mas a questão do poder moderador, de certa forma, até neutralizaria os outros três poderes, porque poderia, de uma hora para outra, sancionar ou ir contra decisões que os três poderes tomariam, né? E é uma Constituição também centralizadora. É uma Constituição que não dá autonomia às províncias, algo que o imperador Dom Pedro, ele argumentava que dar autonomia às províncias seria desagregar o império, seria promover aquilo que eu disse, né, que era a desagregação ou a tentativa de separação do Estado Nacional. Então, por isso, ele pregava a necessidade da centralização e, de fato,
fez uma Constituição aí junto com os ministros, desenvolveu uma Constituição que pregava, que tinha em seu conteúdo a centralização. E aí a parte da população viu esses pontos da Constituição como uma espécie de volta à submissão a Portugal. Quer dizer, como se a independência não tivesse valido muito, porque o imperador português manteve um poder central muito forte e as elites das províncias não teriam autonomia alguma em relação a esse imperador. Portanto, a situação se manteria como era antes da independência. Inclusive havia uma religião oficial, uma medida de tipo absolutista, mas a religião oficial seria o catolicismo, mas você poderia de forma privada e não pública seguir outra religião. Isso é uma medida totalmente absolutista, né? Que é, em seu foro íntimo, você pode acreditar no que quiser. Mas se você não for católico, você não pode declarar que não é. E se declarar que não for, vai ter limitações, você não vai poder exercer certos cargos, você não vai ser um cidadão, enfim. É como se você dissesse, olha, você pode ser protestante, você pode ser muçulmano, mas você não vai ser cidadão. Você não vai ter direito nenhum e não vai poder cultuar publicamente ou usar símbolos dessa religião. E aí, na Constituição já traz uma definição do que é um cidadão brasileiro. Ou seja, qual o sujeito que seria considerado brasileiro, que teria esses direitos, o direito ao voto, por exemplo, o direito à participação, né? O cidadão brasileiro, segundo essa Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, seriam os livres e libertos nascidos no Brasil. Portanto, aí a gente já vê que mulheres e escravos estavam fora. Não eram cidadãos, não tinham os mesmos direitos. Portugueses nascidos no Brasil e que tivessem aderido à independência também eram cidadãos. Parte da população brasileira achou essa decisão de Dom Pedro encarou como extremamente errada, né? Porque eles queriam a separação radical de Portugal. Portanto, portugueses são portugueses, né? Se ele nasceu em Portugal, ou se ele tem família portuguesa e está no Brasil, ele não é brasileiro, ele é português. Mas segundo a Constituição, um português vindo de Portugal, né? Sua família tendo vindo de Portugal, mas nascido no Brasil, ele seria um cidadão brasileiro. E aí isso aí já ajuda para a desenvolver o que a gente vai ver, que é uma espécie de ódio ou de desprezo em relação à figura de Dom Pedro I. E aí há outros aspectos também, que é a definição do voto censitário, né? Um voto que depende do censo. O voto só era possível para homens a partir de 25 anos até os 60 e a partir da renda. Só quem tinha uma renda de 100 mil réis por ano. E essa era uma renda de elite, né? Não era qualquer um que chegava nessa renda. Nessa Constituição há uma omissão em relação à abolição, né? O Bonifácio, ele apresentou uma proposta que trazia uma abolição lenta, uma abolição gradual da escravidão. Porque é até engraçado, porque todos aqueles que participavam no parlamento tinham em mente de que a escravidão deveria continuar, porque senão o Brasil sequer poderia se manter como um país independente. A escravidão era muito importante no sistema econômico brasileiro, inclusive para o manter
separado e independente de Portugal, e independente no geral, independente de qualquer outro país. E aí a conformação política dos três poderes mais o poder moderador era o legislativo, formado pelo Senado, que era vitalício, isto é, uma vez sendo eleito, você só sairia do cargo na morte. E o Senado era escolhido pelo imperador. Você tinha também a Câmara, que hoje a gente chama de Câmara dos Deputados, que é um cargo de 4 anos. E aí já era uma eleição. Não era o imperador que escolhia, mas sim uma eleição. Tinha o judiciário, que eram os juízes. O executivo, formado por imperador e ministros. Né? Tinha ministro da economia, ministro da guerra, ministro disso, daquilo, que contribuía ali com o imperador no poder executivo, e o poder moderador, que era um poder que mediava todos os outros 13, que de alguma forma se sobressaía sobre eles e que era exercido apenas pelo imperador. Aí está o aspecto absolutista ou centralizador dessa Constituição de 1824 e que muitas vezes gerou muitos ódios e que a gente vai ver, né, as consequências mais adiante. Uma questão importante também nesse período era o reconhecimento da independência do Brasil. Não basta um país virar e falar, olha, a partir de hoje eu sou independente. Os outros países também deveriam reconhecer. Isso deveria ser reconhecido de fato. Não é simplesmente dizer que é independente, mas ser independente de fato. Então, é importante a união territorial. Quer dizer, se deve ter um território que é comandado por um imperador, em que você possa dizer que há uma unidade. E também tem que haver um reconhecimento internacional. Outros países devem reconhecer a sua independência. Sobretudo, aquele país sobre o qual ou pelo qual se era colonizado ou se era dominado. No caso do Brasil, Portugal. Ou seja, para os outros países reconhecerem a independência do Brasil, Portugal deveria reconhecer. Para não haver uma dissidência internacional ou até guerras, o primeiro país a reconhecer a independência deveria ser Portugal, porque Portugal que comandava, né, o Brasil, ou o que se tornou o Brasil. Nesse período, apenas 2 países se mostraram favoráveis à independência ou reconheceram a independência do Brasil antes de Portugal. Foram México e Estados Unidos. Mas é muito simples saber, né, o porquê. Porque esses países eram defensores de uma independência da América em geral. Então eles defendiam todas as independências. E aí, os países da Europa só declararam esse reconhecimento depois do reconhecimento de Portugal, como a Grã-Bretanha. Mas aí é interessante que Portugal só reconheceu a independência brasileira mediante pagamento de indenização. Indenização cara, 2 milhões de réis, né, que era muita coisa. Mas o Brasil pagou indenização contraindo uma dívida com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Né? Então o Brasil se torna uma independência reconhecida, mas para pagar a indenização a Portugal, que essa indenização já é algo irônico, né? É engraçado pagar a indenização por ser um país independente. Mas para pagar essa indenização ele teve que contrair empréstimos da Grã-Bretanha e, no geral, teve que contrair empréstimos para se desenvolver economicamente, porque não tinha um capital. Então, para ter esse capital inicial, ele teve que contrair dívidas. Então, muitos historiadores dizem que
da dependência de Portugal, o Brasil passou a uma dependência da Inglaterra. E aí temos as consequências da centralização política trazida por essa Constituição. Né? Primeiro se tem uma revolta, que é a Confederação do Equador, em Pernambuco, liderada por Frei Caneca, que foi arrasada pela Guarda Imperial, e Frei Caneca foi morto e foi exposto, né, em praça pública. Era uma forma de exemplaridade, né, de dizer, olha, se vocês fazerem algo parecido, seu fim vai ser o mesmo, né? Mas essa Confederação do Equador e essa repressão, né, a Confederação do Equador era contra a centralização e se revoltou contra essa centralização. Por mais que Dom Pedro e o Império tivesse sufocado a revolta, Dom Pedro sai com pouco prestígio. A gente vai ver mais ou menos o porquê Dom Pedro sai com pouco prestígio, mesmo tendo vencido. E teve também a Cisplatina. Cisplatina era um território ali no Rio da Prata, que era um território estratégico muito importante. E de fato, Dom Pedro deu muita importância para esse território. E aí a gente tem um embate já clássico, né, que tem até hoje, que é Brasil e Argentina. O Brasil tinha esse território, mas esse território se declarava como uma república e o Brasil era uma monarquia. Portanto, a população da Cisplatina queria se unir ao que hoje é a Argentina, né? Na época se chamava República do Prata, porque ficava ali perto, né, do Rio da Prata. E a cidade de Buenos Aires, como centro, travou esse embate contra o Brasil para conquistar esse território que é a Cisplatina. Bom, no final das contas, a Cisplatina se tornou o Uruguai. Portanto, não ficou nem com o Brasil, nem com a Argentina. Porém, Dom Pedro deu a vida, né, nessa guerra para conquistar a Cisplatina. E dar a vida aqui significa gastou muito, porque o Brasil não tinha um exército permanente ainda. Então ele tinha que contratar mercenários, né? Na época era chamado de mercenários. Então ele contratava europeus e aí tinha que arcar com altos gastos. Na contratação desses europeus ainda o gasto normal com a manutenção da guerra. E aí há uma quebra dos cofres públicos em decorrência tanto da repressão à Confederação do Equador quanto à repressão da Guerra da Cisplatina, e também um autoritarismo exacerbado de Dom Pedro. Quer dizer, a quantidade de revoltas e revoltosos, mesmo no parlamento, aumenta, porque Dom Pedro prega ou pratica um autoritarismo exagerado, em que parecia que o Brasil não era independente de Portugal ainda. E aí há o processo de abdicação de Dom Pedro ao trono. Ele abdica, né? Não é o que hoje a gente chamaria de impeachment. É a tal da renúncia, né? Que a gente chamaria hoje de renúncia. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro se vê isolado, sem apoio tanto dos monarquistas nem dos republicanos. Por quê? Os monarquistas, evidentemente, queriam uma monarquia, queriam um rei. Mas queriam um rei que defendesse os interesses do Brasil, porque os monarquistas também eram a favor da independência e autonomia em relação a Portugal. Portanto, Dom Pedro não era visto como um rei que defendia os princípios brasileiros. E além disso, Dom Pedro se preocupava muito com a sucessão imperial portuguesa, porque ele seria o sucessor do rei de Portugal.
né, na lógica hereditária. Ele nomeia sua filha, mas aí acaba acontecendo alguns problemas e ele acaba se preocupando mais com a sucessão portuguesa do que com seu governo no Brasil. E aí, tudo isso leva a Dom Pedro a abdicar do trono. E aí, pra gente ver como que essa abdicação foi meio que foi vista como necessária, né? Teria que ser feita ali naquele momento. É que ele deixa no trono um filho menor de idade, com 5 anos. 5 anos de idade, quem veio a ser Dom Pedro II, ou Dom Pedro de Alcântara, assumiria, né, seria imperador, ou foi imperador com 5 anos de idade. E aí, evidentemente, ele não foi de fato imperador, né? Foi ali de 1831 a 1840, ele foi uma espécie de imperador futuro, né? Quer dizer, ele não era um imperador em atividade, mas se sabia que uma hora ou outra, ao atingir a maioridade, ele seria. E aí se estabeleceu a regência trina. Quer dizer, se votou, né? O parlamento votou 3 representantes que iriam reger o país até o imperador, até Dom Pedro II completar a maioridade. Portanto, se tem aí o período de uma monarquia sem imperador. Se tem aí um período em que o Brasil foi, de fato, um parlamentarismo. Isto é, onde o parlamento, as decisões ali dos parlamentares falavam mais alto do que as decisões do imperador, simplesmente porque não havia imperador. E aí a regência, né, como eu disse, de 1831 a 1840, é um período muito importante na história do Brasil, muito importante. E Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos e muitos monarquistas consideravam que uma monarquia sem imperador era uma anarquia, né? E isso eles tinham em mente muito observando o que a gente vai ver mais adiante, que são as revoltas. E havia limitações aos regentes, quer dizer, os regentes não tinham as mesmas atribuições que um imperador. Eles não podiam promulgar leis, declarar guerras, tributos, sem passar pelo parlamento. Então se assemelha muito com o tipo de governo parlamentarista francês e inglês, onde o parlamento tinha mais voz que o rei ou que o poder moderador, né? A criação aí no período da regência da Guarda Nacional, que era uma guarda de cidadãos, não de militares. E aí a criação dessa guarda nós já vemos os regentes vislumbrarem as revoltas que estariam por vir, né? Quer dizer, um governo sem imperador poderia suscitar revoltas contra a monarquia. Então eles criam a Guarda Nacional. Em 1834, os regentes, vendo a contradição, né, da monarquia junto às províncias, do governo geral central junto às províncias, em 1834 eles dão maior autonomia das províncias para que elas não se revoltem. Veja, as províncias, os líderes das províncias viram a monarquia fragilizada, né? Uma monarquia sem imperador. Portanto, eles aproveitaram para levar adiante as suas proposições, o que eles queriam, que era maior autonomia, uma descentralização. E os regentes se viram meio que num beco sem saída e tiveram que dar maior autonomia às províncias, dando a elas a condição de promulgar leis. Dando a elas a condição de promulgar leis de forma autônoma, isto é, uma província poderia levar adiante um imposto, por exemplo, né, que não existiria em outras províncias.
ou que não existia a nível do governo central, né? A gente pode pegar aqui o exemplo dos Estados Unidos, onde certos estados têm pena de morte e outros não. Então seria mais ou menos isso, né? As províncias poderiam legislar dentro da sua jurisprudência, dentro do seu território, sem que necessariamente essas leis tenham tido a aprovação do governo geral. E aí, depois de um tempo, uma tentativa ali de recentralização, de centralizar de novo e não perder o tato, né? Não perder ali o comando para as províncias, há estabelecimento da regência una. Ao invés de 3 regentes, um. É uma tentativa que não resolve muito a questão da monarquia, o que os monarquistas queriam, mas já é um sintoma, né, da tentativa de nova centralização. E aí Diogo Feijó é o regente uno a partir de 1835 e há um aumento da repressão. Essa repressão é aumentada para que as províncias não se sentissem também no direito de serem completamente autônomas ao governo central. E aí se tem diversas revoltas do período regencial. Como eu disse, eles veem aquilo como uma brecha para levar adiante seus propósitos. Tem aí a cabanagem, que é de 1835 a 1840, que ocorre ali no Grão-Pará, onde hoje é o Amazonas. Eles queriam o direito de escolher os presidentes das províncias. Os presidentes das províncias, que seria o equivalente ao governador do estado hoje, eram escolhidos pelo governo central. Eles queriam a possibilidade de que eles próprios escolhessem, de que a própria população da província escolhesse os presidentes das províncias. Então isso levou a uma revolta, que foi sufocada, né, pela Guarda Nacional e pela Guarda Imperial. Mas é importante, foi uma revolta importante que deu para demonstrar, né, o descontentamento com essa centralização. Né? Demonstrou que a centralização política do Império Brasileiro não seria fácil de forma alguma. Houve a Sabinada, de 1837 a 1838, em Salvador, que é uma revolta liberal, que clama por mais liberdade, e tem esse nome porque seu líder se chama Francisco Sabino. Né? Uma revolta liberal que queria uma maior proeminência do parlamento a despeito do imperador. E, de certa forma, a neutralização da figura do imperador no âmbito político. Quer dizer, o desejo de que as decisões do imperador não fossem tão decisivas. Tem também a Balaiada de 1838, que segue os mesmos princípios das outras, né? Mas ocorre no Maranhão e no Piauí. A gente percebe que o Norte e o Nordeste vem muito forte, né? Nessas revoltas. E há no Sul a revolta que mais teve êxito. Todas essas outras foram duramente sufocadas. A Farroupilha, ou a chamada Guerra dos Farrapos, que é de 1835 a 1845, né? Dura bastante. É no Rio Grande do Sul. Os grandes proprietários de terra, os grandes pecuaristas, queriam ter uma maior autonomia. Queriam decidir seus impostos, queriam decidir os presidentes da sua província, né? Até hoje tem uma certa corrente separatista no Sul, né? Existe esse desejo até hoje das pessoas do Sul de se separar. Hoje, claro, bem pouco, né? Bem discreto, mas mesmo no século XX ainda existia, né? A gente tá falando do século XIX, no século XX já ainda tem essa tendência separatista. E a única tendência separatista em que as elites têm o papel decisivo. E essa tendência
A Farroupilha, né, a revolta dos Farroupilhas, foi a que mais deu dor de cabeça pro regente, né? No caso, Diogo Feijó. E é uma revolta, sobretudo, de elites. Tem, temos também algumas revoltas escravas, né? Não se pode esquecer, os escravos também fazem parte da história, eles também agem na história e eles também têm uma participação nas revoltas gerais aí do período. Tem a revolta das Carrancas, que é uma revolta mais limitada em relação ao território, que é na Bahia, o município de Carrancas, e ele meio que se resume ao assassinato de um senhor de escravos, que é o deputado Gabriel Junqueira. Então, o escravo assassina o seu senhor de escravos e acaba levando a uma onda de conspirações contra os senhores. Evidentemente foi sufocada, né? Até rapidamente, porque os senhores, no medo, né, de serem assassinados como fora o Gabriel Junqueira, né, ele massacra aqueles que supostamente iriam assassinar os senhores, né? E tem também a revolta dos malês. Existe um livro aí do professor da UFBA, um livro muito importante, que fala dessa revolta, né? Essa revolta é, se eu não me engano, o livro deve ter mais ou menos mais de 800 páginas. A gente pode resumir aqui em poucos segundos, poucos minutos, a revolta dos malês, que foi uma revolta em Salvador, como uma revolta muito particular. Por quê? É uma revolta de muçulmanos, de escravos árabes da religião muçulmana, que sabiam ler e escrever, eram alfabetizados. E aquilo que eles escreviam simplesmente não era entendido pelos senhores ou por ninguém ali de Salvador, né? Então, é uma revolta que se tem documentos com abundância e que é sufocado também. Mas dura algum tempo, deu dor de cabeça aos senhores de Salvador, né? É interessante também que eles são escravos domésticos e escravos da cidade, escravos urbanos, não escravos do engenho, ou que trabalhavam com ouro, mas sim que trabalhavam ali no meio urbano, né? Sobretudo onde hoje ali é conhecido como Pelourinho, né? Para quem não sabe, Pelourinho era ali o instrumento de tortura dos escravos, né? Pelourinho era o instrumento onde os escravos eram torturados em praça pública. Mas aí a revolta dos malês é muito importante e muito interessante. E aí, depois disso tudo, há um retorno ao conservadorismo e o início do segundo reinado, né? O segundo reinado vai ser onde vai se consolidar um governo de fato central. A gente percebe que a primeira tentativa no primeiro reinado de consolidação do império de um governo central é muito impedida por essas revoltas. E aí, isso já se inicia com a saída de Feijó e a entrada de Araújo Lima em 1837 na regência. E aí há algo chamado a política do regresso que vai preparar para Dom Pedro II já um Estado brasileiro bem centralizado. Por que regresso, né? Um regresso às políticas de centralização mais autoritárias de Dom Pedro I. E aí há um fim dos levantes populares significativos e uma política ultracentralizadora e não conciliativa. Isto é, não há mais muita concessão às províncias, não há mais concessão, essa coisa de que as províncias podem escolher seus líderes, não. No caso, por enquanto, o regente e depois o imperador, no segundo reinado, que vai escolher tudo. Então, Dom Pedro II vai ser uma versão do Dom Pedro I que recebeu o governo brasileiro num estado melhor, né, numa situação melhor em que ele podia desenvolver sua autoridade
Já sem revoltas, com poucas revoltas. Dom Pedro I, ele abdicou do trono muito por conta das revoltas, né? E já Dom Pedro II receberá um país muito pouco revoltoso, né? Levando em consideração a fase final, a fase inicial do segundo reinado, ele recebe um país bem seguro nesse sentido, com poucas revoltas. Ele só terá uma dor de cabeça em relação à República, né? A proclamação da República e a abolição da escravidão. Mas isso vai se dar de forma gradual e não tão revoltosa quanto as revoltas que surgiram no primeiro reinado. Então, nesse período, tinha uma frase muito famosa que era: é preciso parar a carreta da revolução. Ou seja, é preciso parar essas revoltas que estão acontecendo a todo momento e fazê-las sucumbir ao poder imperial. No sentido de sufocar mesmo, com violência, sem concessões. E aí, agora a parte final da nossa aula, a gente vai falar sobre o ritmo das mudanças no Brasil independente. Né? Sobre a natureza conservadora das mudanças ocorridas no Brasil. Isto é, a independência norte-americana é feita a partir de guerra civil. A Revolução Francesa é feita a partir de guerra civil, ou seja, confrontos diretos de tendências mais radicais, ou seja, a América, os Estados Unidos, não aceitaram de forma alguma um governo nem monárquico, nem que tivesse algum tipo de ligação com a Inglaterra, que era o país que dominava os Estados Unidos. Ou seja, aí houve uma revolução. Porque se instaurou um tipo de governo totalmente diferente do governo anterior, estruturalmente diferente. E na França também, o mesmo. Se estabeleceu um governo totalmente diferente do governo anterior. No Brasil, não. No Brasil, o Brasil se torna independente, mas um rei português assume e o Brasil continua sendo um país centralizado, continua sendo um país escravista e continua tendo como principal líder um português. Então, houve tentativa de revolução no Brasil? Até houve, mas essas tentativas de revolução ou de mudança significativa, mudança estrutural, como em outros países, não foram levadas adiante, foram paradas. Né? E aí a gente tem em mente, por parte dos políticos e por parte de grande parcela da população, um desejo, assim, uma lentidão ou um desejo a que as mudanças sejam lentas e o medo das mudanças bruscas e radicais. Então até hoje o Brasil tem essa característica, né? De que as mudanças são feitas num ritmo lento e gradual, né? A abolição da escravidão foi extremamente gradual. Teve a lei Saraiva e Cotegipe, depois lei do ventre livre, lei dos sexagenários, e aí depois disso que vem a abolição, né, a assinatura da Lei Áurea em 1888, e aí depois disso a proclamação da República em 1889, ou seja, não há mudança brusca. Se a gente for olhar as mudanças nos Estados Unidos e na França, você tem várias mudanças de uma vez só. Isto é, os Estados Unidos já se tornam independente, já começa uma abolição da escravidão, já se torna uma república, já tornam os cidadãos livres, ou seja, há várias mudanças de uma vez e mudanças rápidas. No Brasil isso acontece de uma forma muito lenta e sempre tentando evitar o que eles chamavam de anarquia, o que eles chamavam de caráter revolucionário,
Isso tendo em vista já essas experiências anteriores, porque a independência americana, norte-americana e a Revolução Francesa são anteriores à independência brasileira e a essas tentativas, né? A Constituição brasileira. Portanto, a Constituição brasileira, a independência, o segundo reinado, a abolição da escravidão, a proclamação da República se dá num ritmo muito lento. É bem aos poucos que isso vai acontecendo. Isso mostra que no 800, né, no século XIX, e muita gente diz até hoje, no Brasil as passagens, as mudanças são extremamente lentas. Se evita muito conflito. Se quer muito resolver as coisas na base da negociação, evitando radicalizar as coisas. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão, né? Eu falei mais do primeiro reinado, da regência, do que do segundo reinado, mas é uma introdução. Depois, nas aulas síncronas, a gente pode aprofundar os movimentos e etc. Então, uma boa aula a vocês e que seja proveitosa.